Em 1997, como mostra aqui já na contracapa da edição a ser comentada hoje, tinha saído o livro ilustrado de Star Wars. Aqueles famosos álbuns de figurinha. Infelizmente esse eu não colecionei. Vi algumas pessoas à minha volta, vi algumas figurinhas muito legais, tudo cenas dos filmes, bem bacana, tá? E aqui ó, lançamento da Panini, velho, que tava vindo ali já, né? Com as suas mudanças editoriais nas suas publicações no Brasil em referência aos quadrinhos também. E depois da vinheta vamos falar da número 113 de abril daquele ano, com muita coisa bacana aqui sobre o Spawn, Xena e Companhia Limitada. Vamos lá? Cara, essa capa com o Spawn ficou legal demais, o Soldado do Inferno, viu, bicho? Mostrando aqui a sua versão quadrinho e a sua versão cinema, que infelizmente gosto muito de repetir, que poderia ter sido muito melhor. Mas vamos lá ver sobre as novidades daquela época, né, em relação ao que a edição trazia. De cara aqui nessa edição, né, tem um card que veio nela, eu não lembro se o meu foi era o do Magic the Gathering. Eu acho que ainda tenho ele, é de eu lembro que era uma carta de terreno, eu só tenho que procurar, mas sim, eu tenho essa cartinha até hoje, ela veio de brinde nessa edição, né? E aqui trazendo logo de cara a Xena, cara, que já tava vindo, né, com a série ali derivada de Hércules, podemos chamar um spin-off, mas cara, ela tem toda a sua identidade, sua própria história, que foi muito legal de acompanhar. Muita gente gosta até hoje de Xena, ainda você consegue achar em alguns canais, consegue achar também na internet. Uma série que durou bastante até, pra falar a verdade. Era bacana demais, cheia de charme, muita energia, frenética, com seus gritos, pernadas e aquelas coreografias da época, que era legal. Eu curtia bastante, né, cara? Pois era um puro entretenimento. E com uma deusa dessa aqui, né, a Lucy Lawless. Aqui, já tava falando que na TV já tava pronto a estreia do seriado Millennium, né? Ali a nova série do Chris Carter, que estreou na Fox, né? E mais à frente na Record. Eu assisti ali na época o Arquivo X, que passava ali toda sexta-feira. Depois, como eu disse, houve a mudança, né, dos dias e horários. E logo então eu assisti a estreia dessa série, que realmente me chamou muita atenção pelo ambiente. Lembrava muito a ambientação de Arquivo X, mas o teor ele era um pouquinho mais ali sombrio, mais violento. O personagem, o Frank Black, né? Não dá pra falar assim que ele tinha alguma coisa do Mulder, realmente não, tanto que tá aqui, ó, Frank não é Mulder, o negócio dele não é essa parte cética, ele é um especialista que dava consultoria, já foi agente federal, né? E ajudava ali na resolução de crimes hediondos. Eu fiz até um vídeo sobre a série, porque pra mim mereceu muito falar sobre, porque muita coisa ali dela, né, cara, foi tirada de inspiração de vários programas realmente de criminalidade, falando sobre criminalística, né, no caso do FBI, casos assim escabrosos de assassinato e tudo mais, de várias décadas, né, cara. E aí contrapunha muito a vida de um camarada de família, com mulher, uma psicóloga e uma filha, e se batendo também contra os casos que ele cuidava. Caramba, era muita coisa legal. Assim, né, pra você acompanhar entretenimento. Você não queria estar na pele dele. E foram só 3 temporadas, uma pena, eu acho que merecia mais. Mas valeu ter assistido, porque, caramba, é muito interessante, tá? E chegou a ter um grande crossover dele em Arquivo X, num dos episódios do Arquivo X. Ali ele já estava até com cabelo branco. Grande Frank Black. Vale a pena demais, para quem nunca assistiu, viu? Excelente série. Aqui na parte, mais uma vez, TV, falando sobre a China, sobre a série, né? Dela que já estava vindo aí no ar.
tá? Um top 5 lá nos Estados Unidos do seriado de maior audiência, o Seinfeld estava arrebentando lá, Friends, Sunday Susan, que é aquela da Brooke Shield, Naked True e Touched by an Angel. Cara, Touched by an Angel, essa parte aqui, ó, tirando essa quinta posição, os outros tudo sitcom, né, da zoeira, muita risada, pelo menos nos 2 primeiros aqui eu curtia pra caramba. Naked True era mais ou menos, era até com a Thea Leone, a namorada do David Duchovny na época. Essa parte aqui eu nunca entendi realmente se aconteceu, porque eu não acompanhei assiduamente na Record. Mas aqui tá falando que quando a Record tava para comprar a temporada de Star Trek, a nova geração, simplesmente não compraram a segunda e foram direto para a terceira. Cara, eu não sei se isso aqui realmente se consolidou, mas que foi um tropeçaço da emissora nisso aqui, está de sacanagem. Você comprar uma temporada, você comprar uma série, né, e propositalmente não comprar a temporada referente a ela ali, eu achei muito estranho. Aí aqui em cima mais um pouco sobre Angel Mix. Angel Mix já era aquele programa da Angélica na Rede Globo, mudando a sua programação de exibição, mostrando aí sobre Máscara, o The Tick, né? Aqui falando que a gente viu e gostou bastante de Malu Mader como Justiceira. Cara, essa série foi legal mesmo. Malu Mader mandou muito bem. Num seriado pequeno que teve na Rede Globo lá, que ela parecia a nossa Dama de Ouro, né? Se fizesse a comparação para quem lembra de Dama de Ouro. Muito legal. Aqui o Nick Fury na TV é sobre um filme que o David Hasselhoff encarnou o grande agente-chefe da S.H.I.E.L.D. 17 pontos de audiência, gente, foi o que o Yu Yu Hakusho estava conseguindo lá no Japão, na TV Fuji, né? E aqui na Rede Manchete, a gente esperando ver qual que seria o grande retorno, né, em relação à audiência com esse novo anime na programação. E segundo aqui, ó, na época, o Yu Yu Hakusho desbancou até o próprio Dragon Ball Z na audiência lá. E mais uma ideia que estava falando, essa revista ela é de maio, falando que em setembro estreia nos Estados Unidos o desenho animado do Surfista Prateado. Alguém lembra? Aqui, cinema, gente, cinema, pô. Olha o que estava para sair no cinema. Isso mesmo, aquela animação da Disney de Hércules. Toda zoada, logicamente, né? Se a gente pegar ali, tudo pé da letra, como se conta da mitologia referente ao personagem, mas, cara, foi um sucesso estrondoso e rendeu muito, rendeu. O desenho animado que passou no SBT, a série, né? Cara, que bicho, foi muito divertido. Eu tinha o VHS aqui, meus meninos gostaram pra caramba. Era legal. O Hades, ele roubava a cena, sem sombra de dúvida. E aqui mostra, né, como primeiras fotos do Hércules. Aqui falando sobre o filme dos Power Rangers, aquele Turbo, né? Que aqui seria uma adaptação à série japonesa Car Ranger, que era muito zoeira, viu, gente? A própria série japonesa, bicho, era muito zoeira. Aqui sobre o filme do Santo, do Val Kilmer, Super Ladrão e Aventura Pesada, saudoso Val Kilmer, cara. Superman Renascido, cara, essa aqui, bicho, era aquela boataria, que depois mostrou que não, né, velho, realmente mostraram certo interesse de produzir, né, um filme do Super com o Nicolas Cage, cara. Pela mulher, bicho, aqui ó, fãs arrancam os cabelos de desespero. Tanto que rendeu até uma referência nisso aí no filme do Flash, né, como o Nicolas Cage de Superman, rapaz. E olha que eu gosto muito do Nicolas Cage, dos outros filmes dele. Aqui mostrando sobre o primeiro filme da Anaconda, tá, com a Jennifer Lopez. Esqueci o nome dele, que é a Scooby. Depois eu vejo o nome dele direitinho. O John Voight, que já fez também Missão Impossível e muitos outros filmes. 2 vezes Jornada nas Estrelas, aqui falando sobre especiais de vídeo. Nesse mostrando um encontro nos bastidores, né, de muita coisa que aconteceu dentro do universo de Star Trek, onde aconteceu até alguns encontros, né, de personagens. Uns clássicos da Sessão da Tarde, o Dirty Dance, do Patrick Swayze, e A Dama de Vermelho, que também, cara, saíram em vídeo, olha pra você ver, né? Ali, eu nunca aluguei. Dirty Dance eu já aluguei ele algumas vezes na época, já assisti ele até na escola, cara, isso aqui é isso mesmo. Viu? Mas o Dama de Vermelho eu assistia mais era na televisão. Em games, nós temos aqui o melhor filme, né, do ano, agora para você debulhar, justamente o jogo do Independence Day, filmaço realmente, eu curti pra caramba, com o Will Smith e o Jeff Goldblum,
Na parte da história em quadrinho, aqui já retrataram um pouco mais sobre como é que estava a Liga da Justiça nos quadrinhos. Ali pegando nova formação, né, nova base, novas aventuras. E caramba, dá só uma olhada nisso aqui. É, aquele Superman de roupa nova, ou Superman elétrico. Que, nossa senhora, viu? Tem gente que gostou, ok, beleza. Eu sou nessa parte bem tradicional. Mas se é pra mexer, né, cara, em personagem, pra dar aquela revitalizada e vender quadrinho, eu compreendo. Deve ter vendido alguma coisa, com certeza, mas da minha parte que não deu, não. Uma citação aqui de Venom, quando ele entra na saga dos clones, né? Spirit ressuscita. O Spirit é aquele personagem do Will Eisner, tá? Que autorizou outros artistas a criarem novas histórias com o personagem, ok? Nós temos aqui também sobre o Demolidor de roupa velha. Aqui falando sobre uma época em que estava tendo várias reformulação com o Demolidor, tinha acontecido várias outras situações que ele estava usando até o uniforme amarelo, né, como um dos seus primeiros, mas o mais clássico, mostrando também quando ele voltou a usar o uniforme vermelho. E demais, né, personagens daqui do universo Marvel, na Marvel 97. O Correio, trazendo aqui então cartas de São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo mais uma vez, e mostra um desenho da Mulher Maravilha bem bacana, né, um review do que estava para vir na 114, e aqui ó, Del Greco, Odair, uma galera da redação, tirando foto com o premiado, né, do Nintendo 64, um rapaz de 16 anos, o Márcio. E aqui falando mais um pouquinho sobre o prazo para a promoção das camisas Marvel versus DC, que é que eles aumentaram o prazo, né, da promoção para dar mais chance. Ó, aqui é falando daquele filme do Geração X, cara, foi uma bomba, viu, velho? Eu assisti por curiosidade, não vi no cinema não, peguei no, realmente ali, vídeo. Cara, bicho, não é muito bacana, assim, pega sabe aquela coisa de você ter adaptado, isso tá acontecendo muito hoje em dia, você pega uma determinada fase, determinado personagem do quadrinho ali, e vamos fazer um filme sobre. Ah, meu Deus, esse aqui deu que falar. Um ator já muito conhecido, tem um tal de o Mondo aqui, gente, acho que esse aqui que é o Mondo. Meu Deus, o Mondo ele é aquele que ele absorve densidade dos elementos, né? Só que não acontece nada com ele, não tem nenhum tipo BO a mais, sabe? Tem aquele rapazinho que é tipo Ciclope, que dispara algumas rajadas elétricas. Essa aqui é a Jubileu. Essa aqui, bicho, é uma que mostrava uma massa muscular e mais nada. Enfim, não foi muito legal não. Mas tinha o Banshee e a Rainha Branca. Bonita pra caramba, por sinal. E só. Aqui Ultraman Tiga. Ultraman Tiga, bem aqui ó. A Herói tá falando dele aqui, mas já tinha mostrado nas outras edições. Ele saiu em 96. E nessa edição eles falam um pouco mais, né, sobre esse novo Ultraman, porque é uma nova origem, não veio de M78. Tem uma curiosidade que o protagonista que se transforma, o Daigo, ele era baterista da banda V6. E por curiosidade ela cantou a música de abertura do seriado. Aqui trazendo também uma referência ao Ultraman Zerf, do filme 2. Infelizmente Zerf não se saiu bem, né? Mas também como é que eles fizeram com esse Ultraman, com essa parceria fora do Japão, cara? Foi mais uma tentativa que pra mim foi bem desastrosa. Tem os dois filmes pra assistir e tal, mas só em compensação você saber que o cara se transforma com uma escova de dente, lá vem merda. Aí aqui sobre o Spawn. O Spawn tava daquele naipe na época, porque tava vindo filme, desenho e o quadrinho tava arrebentando, cara, arrebentando. Então assim, pra mim destoava muito o filme em relação ao que o desenho veio a oferecer, e logicamente o quadrinho também, cara, porque em questão de visual, no filme, teve partes que ficou legal, igual essas fotos aqui, ó, pô, que bacana, mas todo o teor que o quadrinho tem e o desenho também não conseguiram passar para o filme. Uma pena. Estamos aqui esperando realmente que saia um reboot ou um remake referente a esse personagem que merece muito, que afinal de contas o quadrinho está saindo até hoje. E caramba, tá o que? No 366, cara, sem contar os spin-offs infindáveis que tem do universo Spawn, que vale muito você ler. Agora, para trazer um filme ao cinema, pra mim ainda tá devendo bastante. Tem aqui sua
sua galeria de personagens. Tem o Walt Simmons, o Jason Wynn, a Wanda e a Xian, que tem um papel muito importante mais na frente no quadrinho. Malbodia, que é o diabo-chefe. O próprio violador aqui, o palhaço, né? Ele aqui é a sua forma verdadeira. Tem a Ângela também. Isso aqui, bicho, não é bem a Ângela não, tá? Mas a Ângela, ela é um anjo e ela caçava spawn. Bem legal essa menina também, viu? Que é uma ruivona. Aqui, nessa edição, traz uma galeria, um abecedário de elementos que faz parte ali, né, do universo Star Wars, como galeria de heróis, vilões, aliens, naves e tudo mais. Então, você começando aqui, ó, o Almirante Akbar, uma AT-PT, veículo de combate do Império, e aqui mostrando, ó, Batalha de Yavin, o Ben, né, o Boba, e por aí vai, o Chewbacca, o Tarkin, seguindo ali, ó, direitinho, como eu falei, o abecedário, com vários detalhes minuciosos sobre o Blaster, os Big Dark Rider, Bib Fortuna, tá? A espécie da quem que era a Bib Fortuna. E aqui só uma primeira parte, porque ainda temos, ó, continuação a seguir. Bicho, assim, é um dicionário bacana para quem queria conhecer mais sobre o universo Star Wars. Fatal Fury nessa aqui, bicho, vem trazendo sobre os dois ovos que saiu, né, que passou no US Mangá. Infelizmente o terceiro veio como um filme, né, o Fatal Fury Movie, que não passou na Rede Manchete, uma pena, porque é um filmaço. Mas entre os dois aqui, muito legais também, tem o do Desafio, A Vingança de Krauser, que seria o Fatal Fury 2, muito bom, viu, que passou muitas vezes na Manchete. E, cara, você achava na banca fitas do Fatal Fury e demais. Aqui justamente mostrando a Mai Shiranui, Terry, o Joe Higashi. E aqui outros games de luta que também viraram animações posteriormente. O próprio The King of Fighters teve uma animação, ela demorou mais porque teve do Art of Fighting, teve do Samurai Shodown, o próprio Street Fighter, né, que mandou bem nisso aí. Mas, cara, em vista assim de jogabilidade, porra, cara, tinha muita coisa bacana dos jogos aqui. Eu curtia muito jogar com o Haomaru, mas eu gostava muito do game, aquele da garra. Ele era vilão. No arquivo herói dessa edição nós temos aqui o próprio Mark Hamill, o inesquecível Luke Skywalker, que, gente, infelizmente fizeram uma participação com ele no filme 8, Os Últimos Jedi. Bicho, eu não tenho vergonha de não lembrar o subtítulo não, porque aquele 8 realmente pra mim, ele é mais esquecível quando você vê o 9, sabe, mas o 9 nossa, o 9 também é uma bomba, mas, cara, pra mim, né, não é problema do ator, e sim de quem dirigiu e tudo mais. Mark Hamill aqui, muito conhecido, a maioria conheceu ele através de Star Wars, mas ele também foi famoso por fazer muitas outras participações, além da sua filmografia, tá? E na TV. Mark Hamill, por exemplo, simplesmente emprestou sua voz ao Coringa de Batman Animated Series. Simplesmente, né, cara? E aqui mostra, ó, no cinema as participações: Cover Summer, Agonia e Glória, aí, né, O Hospital dos Malucos, O Retorno de Jedi, Splitstream, nós temos aqui Wishman, G-Man, Mutronics. Mutronics aqui foi uma versão Guyver americana de um anime muito legal, mas a versão americana foi muito abaixo do que se esperar. Mas também, de novo, nada em relação ao ator, que estava muito, muito popular, tá? Pelo menos uma boa época. E ele participou também além de muitas dublagens, ele participou de um filme do Kevin Smith, O Império Besterol Contra-Ataca, aquele do Silent Bob e o Jay, né, em que ele tá lá. E ele já participou também da série do Flash, muitas outras coisas. Uma das últimas que eu lembro mesmo foi esse dos Últimos Jedi, né? Mas um bom ator, excelente dublador. Eu lembro de uma curiosidade, que ele teve um acidente entre o filme 4 e o filme 5 do Império Contra-Ataque. Ele machucou o rosto, tinha até uma cicatriz. Tanto que ele tá com um pouco a fisionomia um pouco mudada no filme do Império Contra-Ataca, né? Mas ali, bicho, imortalizado com o seu grande personagem na saga de Star Wars, que é Luke Skywalker. Se você tem curiosidade de saber mais coisas sobre o Mark Hamill, ele tem muita coisa por aí para poder assistir, conferir e ouvir,
também, beleza? Ele fechou aqui essa edição, tá? E esse vídeo também sobre a número 113, saída em ali abril 1997. O que vocês estavam fazendo em abril de 1997? Vocês aí que são um pouquinho mais experientes, tá? Obrigado por estar comigo aí, gente, até agora. Espero que vocês tenham curtindo bastante e logo, logo teremos mais. Valeu!